Esse novo trailer de Monarca Legado dos Monstros temporada 2 tá simplesmente bizarro. E no caso é bizarro de tipo, não é do lado negativo não. E sim porque quando você termina o trailer, você fica olhando pra tela do YouTube pensando, mano, isso daqui tá bom demais, o negócio que vai sair daqui parece que é coisa grande. E eu tô dizendo isso porque foi exatamente essa sensação que eu tive quando o trailer acabou. Eu percebi o seguinte, o que tá acontecendo dentro dessa série não é só mais uma série, não. Parece que é uma série que tá começando a plantar coisas que a gente vai ver no futuro do Monsterverse, coisas grandes. E não, eu nem tô falando só de monstros gigantes e tudo mais, apesar de que sim, a gente vai ter muito monstro gigante aparecendo nessa série. Mas vamos com calma porque a gente tem muita informação e muito detalhe escondido dentro desse trailer. Eu queria começar falando da cena de abertura, na qual a gente vê o Lin Shaw lá no Axis Mundi. E tipo, de verdade galera, sempre quando esse lugar aparece, eu sei lá, eu fico com uma sensação meio que esquisita, um negócio meio estranho, sabe? Eu tô dizendo isso porque esse lugar é um dos cenários mais bizarros, sinistros e mal compreendidos do Monsterverse. Pra você que tá por fora, essa espécie de dimensão, ela fica entre a Terra Oca e também a superfície, bem no meio dela, é uma das várias camadas da Terra Oca. E acontece que dentro desse lugar, o tempo ele passa completamente diferente do que aqui na superfície. Quanto mais tempo você passa ali dentro do Axis Mundo, mais tempo passa no mundo real. Então toda vez que temos cenas acontecendo nesse lugar, a gente fica já desconfortável com aquela sensação de urgência, já que a gente sabe que cada minuto que os personagens passam nesse lugar, vários e vários anos estão se passando na superfície. Os fãs de Interestelar vão entender muito bem isso aqui que eu tô dizendo, é basicamente uma situação de dilatação do tempo, bem parecido com o que acontece quando o planeta fica perto lá do horizonte de eventos, igual assim como acontece lá no filme. E dentro do trailer, a gente já nota que o Lin Shaw, ele passa alguns minutos lá dentro, então já passa aquela impressão de que quando ele voltar, o mundo já vai ter mudado bastante. De verdade, eu até fico me perguntando como é que deve ser o psicológico desse cara, porque essas viagens no tempo, esses avanços que ele fica fazendo, porque ele não foi só uma vez pro Axis Mundi, ele já foi mais de uma vez. E meu, tá bizarro a situação que ele tá vivendo. Tá, mas beleza, deixando esse caso do Lin Shaw um pouquinho gelado, vamos começar aqui a analisar um pouquinho mais do trailer, exatamente dessa parte onde eu começo a notar que as coisas elas ficam, como eu posso dizer, bem doidas, entendeu? Porque o que a gente começa a ver é uma quantidade absurda de portais no Axis Mundi. E não é um portalzinho ali, abriu e fechou um aqui, não. Parece que literalmente tem vários portais sendo abertos ao mesmo tempo. E aí a gente começa a se perguntar, será que o Lee ele foi parar ali por causa dessa situação de vários portais se abrindo? Porque é assim, galera, tem tipo chance real dele ter sido tipo sugado, teletransportado ou puxado por algum desses eventos desses portais se abrindo. E eu sei que usar essa palavra tipo teletransportada é tipo um bagulho muito doido, mas o Axis Mundi é tudo doido, não dá pra entender nada dessa dimensão, então, pô, tá tudo em casa, é tudo doido mesmo. E outra, talvez ele tenha utilizado alguma máquina pra viajar, afinal, pô, uma viagem da superfície pra Terra Oca ou até mesmo pro Axis Mundi, não dá pra um ser humano fazer de uma forma normal, né? Então, com certeza a Monarca ou a Apex teve alguma coisa a ver com ele estar nessa dimensão. Aí beleza, né? O trailer corta pro próximo take e aí a gente entra de fato lá na Ilha da Caveira. E tem um detalhe nessa cena que pouca gente acaba dando bola, só que pode ser muito importante, que é o vento. Pois é, vocês já vão entender. O que a gente tá vendo nessa cena é um vento muito forte, tipo muito forte mesmo. Parece uma onda de pressão, como se tivesse um negócio abrindo, tá ligado? Como se tivesse uma ruptura vindo a acontecer. E esse vento até acaba acordando o coitadinho do Kong. E tá nítido, galera, não é um barulho de helicóptero, não parece uma explosão normal. Não parece, alguém jogou uma bomba lá na Ilha da Caveira, não. É tipo uma energia, uma parada diferente. E aí acaba entrando um diálogo no trailer que eu acabei gostando muito e que pode ajudar a gente a montar esse quebra-cabeça. A gente tem o Lee mandando algo do tipo, não é o Kong. E aí a Kate manda, e nem o Godzilla. Ou seja, o que tá vindo aí não é nenhum desses dois. E isso é muito importante, galera, porque pelo menos dentro do Monsterverse, toda vez que dá uma treta grande, a primeira coisa que a gente pensa é tipo, foi o Godzilla, foi o Kong. Só que aqui eles já cortaram isso pela raiz, não é nenhum dos dois. E eu até quero voltar aqui rapidinho na cena do Kong acordando, porque, pô, de verdade, galera, deu um dó aqui, de verdade, deu um dó. Pô, olha o rosto dele e tava tipo, cara, eu tava dormindo, que saco, tipo, dá pena real. O bichão tá com sono e só queria dormir, mas tem alguém acordando ele do nada. Mas esse negócio do Kong tá acordando, despertando, vendo o que tá rolando, é porque
alguma coisa de fato aconteceu. Alguma criatura ou alguma coisa, né, tá entrando no território dele. Alguma coisa tá rolando. E eu sinceramente tô bem convencido que esse evento aí nele é justamente uma abertura de portal acontecendo ali em cima da Ilha da Caveira. Porque olha a sequência, galera. Tem portais no Aximundi se abrindo, depois a gente tem um corte que vai pra ilha, vem uma onda de choque, o Kong acorda. Pra mim, isso que tá sendo apresentado pra gente é uma continuidade de cenas. Então, tem um portal se abrindo na Terra Oca. Aí vocês me perguntam, tá, Eric, mas o que tá saindo desse portal? Aí você tá pedindo já demais de mim, né? Não tem como eu saber esse tipo de coisa, mas querendo ou não, isso deixa toda a produção ainda mais interessante, porque eu tô ansioso demais pra ver que bichão é esse que tá saindo desse portal. Bom, depois dessas cenas, a gente tem uma outra cena. De verdade, galera, esse trailer, ele acabou me agradando muito, mas tipo, me agradou muito mesmo, porque novamente a gente tem uma cena que me deixa muito feliz em ver ela. E eu tô falando de cenas que vão ter a mesma pegada lá da primeira temporada. Pois é, as cenas referentes ao passado. A gente acaba vendo o Bill Randa aparecendo com o Lin Shao jovem e também aparece a Keiko, os três em uma caverna. E isso é muito bom porque, na moral, o núcleo do passado foi um dos melhores pontos da primeira temporada. Eu gostei muito dessa estrutura, então saber que ela vai voltar, pra mim, é um ponto muito bom, é um acerto fenomenal da série. E dentro dessa caverna onde eles estão, adivinha só o que tem? Pois é, pinturas rupestres. Aquele negócio que o Monsterverse adora. Só que essa pintura rupestre ela é bem específica, porque ela mostra um titã que não é o Godzilla e muito menos o Kong. É uma criatura de tentáculos. Parece até mesmo, pô, vou arriscar aqui, né, uma espécie de Kraken. Dá pra ver que tem um peixinho de água ali, tem algo que parece uma areia de praia, água, né, ondas e tudo mais. Então, tá na cara, essa é uma criatura que vive no mar, é uma criatura marinha. E os humanos antigos, os habitantes da superfície, estão tentando atacar ela. Ou seja, essa criatura ela já causava problemas há muito tempo atrás e aparentemente agora ela tá de volta. Depois então o trailer acaba cortando para uma cena do Godzilla e aí a gente tem uma dúvida que eu até quero deixar registrada aqui. Tipo, galera, em que momento essa cena em específica tá rolando? Porque, tipo assim, pelo designer do Godzilla, eu não acho que é o Godzilla de 2014. Aquele Godzilla, ele era mais magro, vocês não lembram? Esse aí parece mais o Godzilla do filme Rei dos Monstros, aquele mais encorpado, sabe? Então pode ser que essa cena esteja se passando já nesse período. Só que tem um outro lado, galera. Vamos lembrar, a Kate, ela tem estresse pós-traumático. Isso foi explorado lá na primeira temporada. Então essa cena pode ser uma cena dela revivendo um trauma de algum ataque do Godzilla. Tipo, tá, vamos lá. Sendo bem sincero aqui com vocês. Pessoalmente, isso aí pra mim às vezes vai ficando um pouquinho chato, sabe? Uma vez funciona, duas vezes também. Só que aí tu ficar repetindo tudo isso, sabe? Toda hora, se torna cansativo. Isso é... Se por acaso for uma cena dela revivendo um trauma envolvendo o Godzilla, pô, já vi isso um monte de vezes na primeira temporada. Eu não estaria a fim de ver de novo isso, sabe? Tá, mas depois disso a gente tem uma cena do Lee dizendo que o que tá vindo é algo muito maior. E isso já se conecta com aquela frase de que não é o Kong e nem o Godzilla. Ou seja, a parada, ela é mais embaixo. E aí então finalmente temos a revelação do novo titã vindo do mar. E aí eu preciso ser honesto aqui com vocês, galera, porque primeiro eu pensei que até era o Tiamat, porque o Tiamat ele foi derrotado sim lá no Novo Império, só que essa série ela se passa antes. E antes daquela radiação rosa a gente viu nos quadrinhos que o Tiamat ele possui uma coloração diferente, mais roxa, meio azulada. Então por alguns segundos eu até pensei que poderia ser o Tiamat. Mas conforme o trailer foi passando, eu já descartei essa ideia porque depois dá pra perceber que o Titane não é uma serpente, sim possui tentáculos e tudo mais. A gente já vai falar mais um pouco disso daqui pra frente. Inclusive, eu até quero voltar em um outro ponto aqui com vocês, um negócio bem rápido mesmo, porque é de fato importante. Tem uma cena que parece que é uma máquina abrindo uma fenda, tipo explodindo o portal e tudo mais, e a Keiko, ela fala algo do tipo, ele abriu uma fenda pra outro mundo. E aí fica meio subentendido, tipo, ela tá falando do monstro ou ela tá falando dessa máquina? Porque logo depois temos uma cena no Aximundi e a gente vê uma explosão enorme acontecendo e uma montanha se abrindo como se algo tivesse sendo despertado e inclusive dentro dessa montanha a gente vê tentáculos vindo aparecer. Então pelo que eu tô entendendo, posso estar errado, talvez o trailer esteja tentando manipular a gente, mas parece que essa criatura
ela também estava presa dentro do Aximundi. Tudo bem que eu fico pensando, mas ele não é um titã marinho? Como é que ele tá no Aximundi que, pelo menos naquela cena, não parece que tem água ou coisa assim do gênero? Será que ele pode ser um titã que fica tanto na água como também na superfície? Assim como o Godzilla? Pode estar acontecendo. E o fato dele estar parece que preso dentro dessa montanha no Aximundi, o que será que aconteceu? Por que ele tá lá? Será que o Godzilla acabou expulsando ele e não enviou ele nem pra Terra Oca e muito menos deixou ele na superfície, e sim lá no Aximundi, deixou ele preso naquele lugar? E agora, como os humanos estão mexendo com energias mais cabulosas e estão cada vez mais tentando explorar a Terra Oca, será que eles acabaram então libertando esse bichão? Bom, depois disso temos mais algumas cenas do passado e vemos algumas criaturas menores invadindo uma cidade pesqueira. Não dá para reconhecer muito bem essas criaturas, mas pelo fato da cidade estar próxima do mar, eu não duvidaria que fossem filhotes lá da criatura maior. Tá, mas agora eu quero falar de uma cena, gente, que, olha, eu não sei se é referência ou coisa assim do gênero, mas, que ficou incrível, ficou. Essa cena do Lin Shao fugindo do barco e uma criatura vindo atrás, mano, isso me lembrou muito Godzilla Minus One. Aquela cena do Godzilla perseguindo o barco ficou muito parecida, gostei demais. Se for uma referência, mandou muito bem o Monarca. Depois disso, a gente tem aquela cena do Kong atacando os nossos protagonistas e, pra mim, isso parece ser logo no comecinho da série. Possivelmente é a continuação direta do final da primeira temporada, onde o Kong tá defendendo o território dele e atacando a sede da Apex. E aí a gente tem o trailer fechando com aquela comparação absurda do Titã passando perto de uma baleia azul. E bom, pra você que não sabe, a baleia azul é a maior criatura que a gente tem aqui no planeta Terra, no mundo real. E essa baleia, a baleia não é nada comparada a essa criatura nova que é revelada dentro do trailer. Tudo bem, o Godzilla também é muito maior do que uma baleia, mas já dá pra ver que as proporções, elas estão realmente enormes, gostei muito disso. Outra coisa que me chamou muita atenção é o olho dessa criatura, porque, gente, ele tá meio que dividido, tem duas íris, entendeu? Então é algo que eu olho e falo, que negócio da hora, e tipo, tá na cara, isso daí não é só estética não, tem alguma coisa por trás, ele tá adaptado, será que esse olho serve pra ele olhar tão bem dentro da água como também fora dela? Enxergar talvez a energia de portais sendo abertos ou fechados. Gente, anota isso porque eu acho que a estética desses olhos não é por acaso não, viu? O que a gente pode ter aqui pode ser de fato um oponente à altura do Godzilla e do Kong. Ah, e só lembrando vocês, Monarca Legado dos Monstros chega no dia 27 de fevereiro. Já tá bem perto mesmo. E eu não tenho dúvidas que essa série não é só uma continuação da primeira temporada, mas também vai fazer uma conexão direta com Godzilla e Kong Supernova. Mas diz aí, o que você achou do trailer? Tá ansioso? Comenta aqui.